A paz do Senhor Jesus, meu povo. Estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo algo muito importante que serve para mim mesmo e, e é algo que nós, como cristãos, precisamos fazer em toda a nossa vida, de termos um compromisso com a verdade. Termos um compromisso em praticarmos a verdade. Porque além de quando Jesus nos disse que para nós amarmos uns aos outros, e nisso o mundo conheceria que nós seríamos os seus discípulos, assim como também nós precisamos ter um compromisso com a verdade. Precisamos ter um compromisso em falarmos a verdade, em vivermos a verdade, em permanecermos na verdade. Porque então seremos discípulos de Cristo, seremos discípulos de Jesus. Porque a mentira, irmãos, a mentira é amarga. A mentira se você é um cristão verdadeiramente nascido de novo, se você é um cristão que ama Jesus, que ama a palavra, se você mente, se você vai contra a sua própria consciência e contra a direção do Espírito Santo, essa mentira que você conta, que você faz, que você pratica, se torna amarga na sua consciência, se torna amarga no seu coração. Então eu queria dizer hoje, nesse vídeo, é que tenha um compromisso com a verdade. Tenha um compromisso em ter uma vida íntegra. Quando estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Quando estiver sozinho, cuide da sua conduta no seu íntimo, onde ninguém vê, apenas Deus. E quando estiver entre pessoas, cuide das suas palavras e cuide para que você fale a verdade, para que você seja dócil, para que você seja inofensivo. Como Jesus disse, para sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Ser simples é não termos maldade em nosso coração. Ser simples é não ambicionarmos coisas grandes para nós mesmos. Ser simples é sermos simples no falar, tardio a falar, sempre a ouvir, e que nós possamos aprender a praticarmos, falarmos e a proferirmos a verdade como Jesus nos ensinou. E a única forma de fazer isso é sermos guiados pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo, eu queria ler uma passagem aqui que Jesus, já próximo da paixão, estava instruindo os discípulos, e foi quando a primeira vez Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Jesus falou a respeito do Consolador que viria e nos ajudaria e nos guiaria e nos protegeria e nos faria lembrarmos de todas as coisas que Jesus falou. E é Ele, o Consolador, que nos guia em toda a verdade. É Ele, o Espírito Santo, que ajuda a nós falarmos a verdade. Porque a nossa natureza, o nosso coração quer falar a mentira, por mais que a mentira seja amarga, por mais que a mentira custe caro à nossa consciência, a nossa, a nossa índole, a nossa imagem que foi manchada pelo pecado de Adão tende a mentir. Não há acúmulo de santidade, não há acúmulo de, 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 de santidade na nossa vida. Nós precisamos lutar contra esse instinto maligno de nós mesmos. Como disse Paulo, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este mesmo eu faço. E Paulo clama e diz: miserável homem que sou. Nós somos miseráveis sem Cristo. Nós somos miseráveis sem a presença do Senhor. E necessitamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. O Espírito Santo é o selo de que nós pertencemos a Cristo, e sem Ele nós não podemos falar a verdade. Se você mentiu hoje, se você pensa em mentir, saiba que isso vem com o preço da amargura. Isso vem com o preço de que você sofre, pessoas sofrem, você macula o seu relacionamento com Deus. Então, essa palavra que eu queria deixar, eu queria ler aqui algo que vai nos ajudar a falarmos a verdade, a vivermos a verdade, a
praticarmos a verdade com toda a consciência de que Jesus nos assiste, praticarmos a verdade com perseverança, praticarmos a verdade com foco, com força, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa força vem unicamente de Cristo. E eu queria ler aqui, que está no Evangelho de João, que é um longo discurso que Jesus prometeu o Espírito Santo, que Jesus disse aos discípulos que eles seriam perseguidos por causa dele, que Jesus instrui os discípulos a respeito de todas as coisas e principalmente Jesus promete o Espírito Santo, que ele disse que o Pai havia ouvido dele e o Pai enviaria em seu nome. Que diz assim, o Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 13, que diz assim: No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará. Então, aqui, irmãos, é a única forma de nós falarmos e vivermos a verdade, nós sermos habitados pelo Espírito Santo. O nosso coração é o nosso altar. O nosso coração o nosso altar. Esse altar tem que se manter. Nós temos que fazer manutenção do nosso coração. Nós temos que fazer manutenção do nosso altar para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. E então conheceremos a Jesus, porque o Espírito Santo testemunhará de Jesus para nós, mostrará Jesus para nós. E é o Espírito Santo quem ilumina a face de Jesus na nossa vida. Sem o Espírito Santo, a palavra diz que sem o Espírito Santo nós não podemos reconhecer que Jesus é o Cristo. Como Jesus disse a Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos quem eles achavam que as pessoas, o que as pessoas achavam que quem Jesus era. E eles achavam, os discípulos disseram, uns pensam que o Senhor é Elias, outros o profeta. E Jesus pergunta aos discípulos, e vós, quem acha que eu sou? E Pedro responde que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus responde a ele que não foi carne nem sangue que o revelou isso a ele, mas o Pai que está no céu. Então, a única forma de nós vivermos a verdade, estarmos na verdade e enxergarmos Cristo é através da revelação divina do Espírito Santo iluminando a nossa mente. A única forma. Então, se você quer falar a verdade, viver a verdade, clame a Deus, rogue a Deus pelo Espírito Santo, para que a mentira não seja amarga, para que quando você deitar na sua cama não haja espinhos no seu descanso por causa da mentira. Viva a verdade. E viva para glorificar a Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar. Viva a verdade, fale a verdade, clame a Jesus pela verdade e mantenha o altar do seu coração limpo através da verdade. E Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Jesus é a verdade encarnada que traz verdade a nossa consciência e nos ajuda a falarmos a verdade, a vivermos a verdade, a termos integridade sozinho na nossa intimidade e a dirigirmos a nossa língua quando estamos com as outras pessoas ao nosso redor. Então, se comporte na verdade e viva esse decreto do Senhor. Viver a verdade é um mandamento de Deus e se nós não fizermos isso, estaremos em desobediência e estaremos em pecado. Amém? Que Deus te abençoe, viva a verdade. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.